Para desespero da extrema-direita ultraliberal, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a primeira e principal proposta de regulamentação da reforma tributária. E entre as mentiras criadas pelo bolsonarismo está de que o pobre, de que o trabalhador vai pagar mais impostos. Será que isso é verdade? Foi votado e aprovado hoje a regulação, a regulamentação da reforma tributária. Agora, o Brasil vai entrar no novo patamar de miséria com esse novo imposto que foi aprovado hoje. Povo brasileiro, prepare o bolso. O Congresso Nacional acaba de botar em pauta pelo governo Lula a reforma tributária para tirar o couro do povo brasileiro, aumentando a carga tributária para poder manter todas as mordomias do governo, né, Estragado? Reforma tributária, que eu apelidei de deforma tributária. Eu circulava aqui com plaquinhas dizendo, não é reforma tributária, é aumento de imposto. O ajuste fiscal não tem como objetivo principal aumentar a carga tributária, porcaria nenhuma, mas sim promover justiça fiscal e eficiência na arrecadação. A proposta de ajuste, ela busca equilibrar as contas públicas, mas, e aí é onde pega para a elite financeira, sem abandonar os compromissos sociais importantes. Lembre-se que a gente vai falar disso mais tarde, tá? Com medidas que podem beneficiar diretamente os trabalhadores e os mais pobres. Ó, só a nível de comparação, em 2023, a carga tributária bruta do governo do Lula era 32,44% do PIB, ok. Mas quanto era a do governo Bolsonaro? Quando ele deixou o governo lá em 22, era quanto? 33,1%. E aí? Quem é que cobra mais? Quem é que cobra menos? Mas tá, vamos partir para o mundo fictício. Eu e você? Vamos supor que um mundo ideal, seria exatamente o Lula fazer o que deixa o mercado feliz. E toda vida que você vê essa palavra mercadinho, lembre-se de trocar ela por elite financeira. Pois é, então Lula fizesse exatamente o que o mercado fica feliz. Onde é aqui, pertinho, que a gente pudesse usar como exemplo da extrema-direita, que o mercado ficou feliz? A gente tem aqui do ladinho a Argentina. Vamos ver se as políticas econômicas lá do Milei deixou tudo maravilhoso. Estou falando do pobre, da grande massa da população, o pobre trabalhador. O Milei, ele assume a presidência da Argentina em meio a uma profunda crise econômica, isso é verdade, tá? E ele ganhou as eleições prometendo transformar o país e melhorar a vida dos argentinos por meio de reformas radicais, com a serra elétrica, cortando tudo. Aquela visão ultraliberal. Ele não enganou ninguém, e isso também é pura verdade. Entre suas propostas estava atacar a inflação assim com bastante vigor, desregulamentar a economia, reduzir o papel de Estado, e essa é que eu achava mais engraçado. Ele dizia que ia dolarizar a moeda, quer dizer, isso é o sonho de consumo de qualquer mercado, gente. Da bancada da bala? Da bancada do boi? Meu filho. E da Bíblia? Mas e aí? Para o povo e o trabalhador da Argentina que apostou na extrema-direita, que votou lá no Milei, o que é que teve de bom depois de um ano de governo ultraliberal? Após um ano no cargo, o balanço do governo Milei mostra a inflação em 193% agora em outubro desse ano. Beleza. Quer dizer, foi abaixo dos 200% que tinha antes. Mas será que essa queda teve um impacto positivo real na vida do pobre, do trabalhador argentino? Ou será que só quem se foi beneficiado com essas políticas de austeridade foram as classes mais privilegiadas? Bem, nas redes bolsonaristas eles compartilham um meme que é assim, super Alice no País da Maravilha. Olha só, na Argentina já foi Milei, nos Estados Unidos já foi Trump, e em 2026 será Bolsonaro. Eu conto ou vocês contam que em 2026 Bolsonaro já está preso? E nós tivemos 4 anos de governo Bolsonaro. O povo brasileiro sabe muito bem as coisas maravilhosas que Bolsonaro fez pelo pobre e pelo trabalhador. Bolsonaro,
qual o principal feito do seu governo, que você considera que foi assim marcante do seu governo? Tem algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje não é, você vê em qualquer lugar, uma bandeira na janela, uma fazenda, uma vara de bambu, um pano verde, amarelo, azul e branco lá em cima. Zeremos o imposto de importação de muita coisa. Jet ski, pneus e caminhões, peças para tratores. Na Marina tem um montão de gente pobre que vive disso. Mas se você não aprendeu durante 4 anos de desgoverno Bolsonaro o que representa a extrema-direita para o pobre e o trabalhador, vamos ver como a nossa amiga argentina está depois de 1 ano. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, cai aqui, olha, se inscreva no canal, é de graça, é bem aqui, aí você curte, você compartilha. E eu lhe digo mais, ó, aqui a gente fala de notícias, a gente fala de política, a gente fala de geopolítica, a gente fala de economia, tá? E tudo isso com um pouquinho de história, de geografia, de sociologia e aquela pitadinha, só 2 gotinhas de humor, nada mais do que isso, ok? Mas antes de começar a explicar, eu queria falar sobre, eu já não sei se vocês prestaram atenção, mas eu falei uma coisa chamada política de austeridade. Você sabe o que é política de austeridade? São medidas econômicas adotadas por governo para reduzir o déficit fiscal. O que é o déficit, né? É a diferença entre o que o governo arrecada, impostos, tal, e o que ele gasta. Essas políticas geralmente envolvem cortes nos gastos públicos, aumentos de impostos, as 2 coisas ao mesmo tempo. O objetivo é equilibrar as contas públicas e diminuir a dívida do governo e, em muitos casos, restaurar a confiança do mercado, dos investidores, tá? Dos credores. E claro, né, gente? Isso tudo deixa o mercado super feliz. Show! Maravilha! Você deve estar pensando assim, poxa, essa política de austeridade é o que há de melhor? Só que, igual como demônio, ela cobra juros, ela vem cobrar depois. E sabe quem é que paga esses juros dessa política? É o pobre, é o trabalhador. Essa política ela vem acompanhada de desigualdade social e recessão econômica, mas nós vamos entender isso aqui. A Argentina, ela enfrentava uma inflação anual de mais de 100% antes da posse do Milei, tá? E é alimentada por décadas, tá, de déficit fiscal, políticas monetárias expansionistas e desvalorização do peso. Eu não estou aqui para passar, é porque o governo antes disse que não passa o pano, aqui a gente joga a verdade, tá? E aí o Milei adotou a dolarização como política central para combater esse problema. E aí ele elimina o peso como moeda nacional e isso realmente trouxe um alívio imediato para a inflação, uma vez que ele removeu a capacidade do Banco Central de ficar imprimindo dinheiro para financiar déficit, tá? Ele também realizou cortes agressivos nos gastos públicos para alcançar o chamado déficit fiscal zero, meu irmão, tudo show. Rapaz, Jota, isso é maravilha. Agora, o que é que vem junto com essas medidas radicais? Privatização de estatal, eliminação de subsídios, principalmente nos setores chaves como energia e transporte, e uma redução massiva de funcionalismo público. O mercado, ele adora essas medidas, tanto que resultou no aumento da confiança do mercado financeiro internacional, melhorando o acesso ao crédito externo e incentivando novos investimentos. Ok, só que essas políticas de ajuste fiscal atingiram duramente os serviços públicos. Gente, o governo Milei, ele encerrou vários programas sociais que forneciam subsídios a alimento, a energia, a transporte, sob o argumento de que, olha, esses gastos são ineficientes, sabe? Esses gastos só incentivam o pobre trabalhador a ficar dependendo do Estado. Resultado, hospitais públicos passaram a enfrentar graves faltas de medicamentos, equipamento, pessoal, enquanto a qualidade da educação pública caiu drasticamente, com escolas rurais fechando e professores protestando por estar com salários
atrasados. Não me diga! O setor energético, que antes era subsidiado pelo governo, tornou-se inacessível para muitas famílias e a conta de luz e de gás, ó, disparou junto com o dólar. Isso fez uma parcela significativa da população tivesse que escolher ali entre os serviços essenciais e o que comer e comprar alimentos. Olha, a falta de rede de proteção social contribuiu para um aumento exponencial, você lembra da matemática? Ó, de moradores de ruas e bairros inteiros mergulhados na extrema pobreza. Resumindo, as consequências sociais da política de Milei estão sendo simplesmente desastrosas. Segundo dados preliminares, a pobreza que antes era assim de 40% antes de ele assumir, passou a ser de mais de 50% agora nesse primeiro governo. E as áreas urbanas, em particular, testemunham uma explosão de bolões de misérias. Pessoas que antes conseguiam se manter com seus trabalhos informais, né, ou com a ajuda do Estado, passaram a depender exclusivamente de redes de solidariedade comunitária e de bancos de alimento. E toda essa política ultraliberal aumentou o quê, gente? Aumentou só a desigualdade social. E não se iluda você que é de classe média, achando que está no topo, olha, porque lá, enquanto uma pequena parte da elite conseguiu prosperar com a dolarização, aproveitando os investimentos externos, a estabilização econômica, a classe média, ela foi praticamente dizimada. Muitos trabalhadores que tinham acesso a bens de serviços, os serviços básicos, agora se encontram assim, empobrecidos e incapazes de arcar com o custo de vida dolarizado. E não se engane, lá é igual aqui no Brasil. Nós temos apoiadores do Milei, que é a elite burguesa, que são empresários, investidores estrangeiros, mas nós temos também o pobre de direita, que dizem que tudo que o Milei está fazendo é correto, essas medidas são necessárias para consertar décadas de desmanto. Que animal inteligente. Mas agora respira para uma análise crítica desse modelo econômico ultraliberal. Embora a inflação realmente ela tenha diminuído, muitos economistas alertam para a insustentabilidade a longo prazo desse modelo econômico. Porque, vejam, a dolarização ela traz estabilidade, mas ela também remove a capacidade do país de responder a crises com políticas monetárias flexíveis. Porque a dependência do dólar cria vulnerabilidades em relação às flutuações econômicas lá nos Estados Unidos, enquanto a falta de investimento em infraestrutura social e produtiva pode minar qualquer tipo de crescimento econômico para o futuro, gente. É justo. É muito justo. É justiça. Lembre-se, quem foi que criou a crise mundial com a quebra da Bolsa de Valores de 1929 e quem foi que salvou o keynesianismo. Além disso, a redução do papel do Estado do governo Milei, ela não vem acompanhada por um fortalecimento do setor privado nas áreas cruciais da saúde, da educação e do transporte. Aí não dá, né, bebê? Porque nós temos o aumento da pobreza junto com a erosão da classe média e isso ameaça o próprio tecido social da Argentina, porque gera risco de instabilidade política e social a médio prazo. Resumindo, o primeiro ano de governo Milei ilustra como as políticas econômicas orientadas pela austeridade podem, de fato, resolver os problemas macroeconômicos a curto prazo, mas consequências graves para a sociedade como um todo. Então, não tem para onde sair. Esse tipo de política, se correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come. Tem na panela de fogo na igreja. Mas a dúvida que fica é, a Argentina conseguirá se recuperar dos danos sociais causados por essa abordagem política econômica ou estará apenas adiando crises mais profundas? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para terminar o vídeo. O Milei apostou alto nessas reformas radicais da motosserra, mas o custo humano dessas medidas pode definir o seu legado como presidente, assim, para sempre, para forever. E aí você pode até comparar a política econômica de Lula agora e essa política de austeridade do Milei. E eu vou dizer para vocês, pela história da Argentina, assim como a do Brasil, uma estabilidade econômica sem inclusão social é praticamente insustentável e fadada a um fracasso desastroso. O cara é bom.